Olá, bom dia. Estou passando aqui para compartilhar com vocês a medida provisória 927, que ela perdeu a validade, Domingo, dia 19/7/2020. É o assunto aí da semana, aí tem muita gente falando, muita gente conversando, e eu vim aqui esclarecer alguns pontos, o que muda, o que não muda, como que ficou, o que foi alterado, do que se estão se falando, na verdade. Então, quero dizer o seguinte, que nesse período de pandemia, que nós estamos vivendo, o coronavírus aí, esse ano agora de 2020, o governo federal, ele estabeleceu uma medida provisória que altera algumas regras, por exemplo, de férias, A gente sempre soube que a férias, ela precisa ser avisada com 30 dias de antecedência, não é? Então, nesse período de pandemia, muitas empresas fechando, algumas parando, decretos municipais paralisando as atividades, então foi possível que o empregador ele decidisse por antecipar férias. Mas não deu os 12 meses ainda, não deu o período aquisitivo, mas foi possível que antecipasse os períodos de férias. Era possível comunicar o trabalhador com 48 horas de antecedência. Poderia ser dado no mínimo 5 dias de férias. Essas férias elas poderiam ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente, e 1/3 delas poderiam ser pagas até o mês de dezembro agora, de 2020. Então, todas essas flexibilidades foram criadas nesse período de pandemia. E agora, dia 19/7, quem se beneficiou, beleza, quem se beneficiou. Quem não se beneficiou, essa medida provisória, ela perdeu a sua eficácia, a sua validade. Então, voltou à regra anterior, que é comunicar o funcionário com 30 dias, as férias podem, com 30 dias de antecedência, Essas férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, o pagamento das férias deve ser feito até 2 dias antes, o gozo delas. Então, volta às regras da CLT, tá bom? Outra coisa que foi falado muito sobre o teletrabalho, Muitas empresas colocaram os colaboradores para trabalhar em home office, Pelo fato de evitar circulação, aglomeração e tudo mais. Ok, E agora volta, a regra dizendo o seguinte: pode trabalhar em home office, mas precisa ter a concordância do empregado. No período da pandemia não precisava. O patrão chegava e falava assim: olha, agora você vai trabalhar em casa, e aí o funcionário juntava as coisas e ia trabalhar em casa. Agora não, volta a regra da CLT. Pode, mas deve haver concordância do colaborador, tá? O empregado ele precisa concordar com essa situação, A CLT fala que não há previsão de estagiário e aprendiz trabalhar em home office, e no período de pandemia poderia-se, Então, volta a regra de não poder, tá bom? Então, sobre também antecipação de feriados, foi aberto a possibilidade do patrão acordar com o seu trabalhador a antecipação de feriados. Olha, tem um decreto municipal que está dizendo que está tudo fechado, não vai poder funcionar nada, tá? E essas horas que ficaram sem trabalhar, como que vai ser feitas? Então vamos acordar que vai ser compensado nos feriados que teremos aí, E só não poderia, para feriados religiosos, o ato dependia de concordância do empregado. Os outros feriados municipais, civis aí, não dependia, O patrão falava, determinava assim, e assim seria procedido, tá? Então agora não pode mais, tá? Volta às regras da CLT. Banco de horas também. O banco de horas para esse período de pandemia, ele poderia ser acordado para ser compensado essas horas em até 18 meses, 1 ano e meio. E de acordo com a CLT, o período de compensação dessas horas são de 6 meses, E algumas convenções coletivas do trabalho trazem que elas podem ser, compensadas em até 12 meses. Então, assim, quem fez um acordo na pandemia
vai poder, e teve banco de horas, vai poder compensar essas horas em 18 meses. Mas agora, fazer esse banco de horas agora, né, nessa semana que já passou de 19/7, não. Essa medida provisória perdeu a sua eficácia, tudo bem? Uma outra coisa, segurança e saúde no trabalho. É algo que também teve uma alteração de grande relevância, né? Os exames médicos periódicos ocupacionais, aí, eles poderiam ser feitos dentro do prazo de 60 dias após o estado de calamidade. Então, né, exame médico ficou aí em stand-by, ficou paradinho aí, né, até 60 dias depois do estado de calamidade ele poderia, né, ser requerido do trabalhador. A dispensa do demissional, realizado a menos de 180 dias, também não precisava ser feito. E dispensa dos treinamentos das NRs, né? O empregador teria o prazo de 90 dias para concluir os treinamentos após o período de calamidade, né? O período de calamidade, estamos nele ainda. Então, ficava facultada a possibilidade da manutenção da CIPA também. Então, agora, quem se beneficiou e quem fez uso dessas regras aqui, ok, né? E agora, para esse período, agora já passa a valer as regras da CLT, volta às regras da CLT, né? Então, é isso que se fala bastante essa semana, é sobre isso que o povo está comentando bastante, tá bom? Vamos nos falando, vamos trazendo mais orientações, mais novidades, informações atualizadas para vocês. Um abraço, segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @cadescontabilidade, Facebook, estamos aqui no YouTube também, então vai seguindo a gente vai se falando. Um abraço.